Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar com vocês nesse dia todo especial para a nossa igreja, para nós enquanto cristãos. Hoje, festa de São José, esposo de Nossa Senhora, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pedir a São José a intercessão, que São José providencie tudo aquilo que nós precisamos na nossa casa, nossa família, nossos projetos de vida, tudo aquilo que nós estamos desempenhando, nosso papel como filhos e filhas de Deus, nesse projeto que Deus tem também para cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria que hoje fosse um dia muito marcante para a sua vida. Você que está fazendo a novena, que fez a novena de São José, você que fez essa preparação toda especial, você que fez também a leitura nos 3 meses com São José, que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos juntos, nesta caminhada de evangelização, ir em busca desse Deus verdadeiro, assim como São José se entregou inteiramente nesse projeto, que nós também, diante desse projeto de Deus, possamos dar o nosso sim, mesmo no meio das dificuldades, das dúvidas, mas ouvindo a voz de Deus, nós realizamos de acordo com a sua vontade. Então vamos para a meditação do Evangelho. Você pode pegar também a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 1, versículos 18, vou repetir. Mateus capítulo 1, versículos 16, do versículo 18 até o versículo 21 e o versículo 24. Mateus, capítulo 1, versículo 16, do versículo 18 até o 21 e o versículo 24. Diz assim: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, falar de São José é falar desse homem justo, santo e ao mesmo tempo silencioso. Nós em nenhum momento ouvimos a voz de São José. Em nenhum momento nós ouvimos um relato da Sagrada Escritura onde José fala. José é o homem da escuta, é o homem do silêncio e ao mesmo tempo o homem da atitude. José faz de acordo com a vontade de Deus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. O evangelista Mateus salienta esta descendência de José, porque Isaías, na profecia, havia nos dito que o Messias viria da descendência de Davi. Maria não era da descendência de Davi. E é por isso que Deus Pai prepara José para ser o pai adotivo de Jesus.
E Jesus Cristo só é da descendência de Davi por causa de José. Então José tinha que ser o pai de Jesus. Esse era o projeto de Deus e ele se concretizou em José. Por isso, o fato de José ter aceito ser o pai adotivo de Jesus foi fundamental para que se cumprisse a Escritura. E é muito interessante isso. Diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gesta Nossa Senhora. Então, Maria, repleta do Espírito Santo, recebe a graça de gerar Jesus. Repleta do Espírito Santo, recebe a graça de gerar Jesus no seu ventre. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. O que ia acontecer com Maria se ela fosse denunciada? Ela seria apedrejada. José, como amava muito Maria, queria abandoná-la em segredo, porque daí a culpa passaria para ele. Porque, no caso, era ele que teria abandonado ela estando grávida. Então a culpa passaria toda para José e não para Maria. Então simplesmente José iria assumir, a culpa ficaria para ele e eis que tudo continuaria de acordo com aquilo que estava acontecendo. Isso que se passou pela cabeça de José. E aí, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho a José e disse para ele: José, filho de Davi. Preste atenção. José, filho de Davi. O anjo dizendo: José, eu sei da descendência que tu é. Eu sei quem que são os seus familiares. E eu sei qual que é a tua missão. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que agiu em Maria. Não tenhas medo de receber ela como tua esposa. Veja, uma coisa nós precisamos aprender com José. Quando nós estamos muito afoitos, nervosos, agitados, não é o momento de tomar decisão. José já tinha na mente dele, no pensamento dele, abandonar Maria em segredo. Mas ao invés de fazer isso, ele vai fazer o quê? Dormir, vai descansar, esfriar a cabeça. E é nesse esfriar a cabeça que o anjo fala para ele. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Ou seja, Maria que gera Jesus no seu ventre, mas a responsabilidade paterna é toda de José. O pai dava o nome ao seu filho. Então, Maria que gera Jesus no seu ventre, mas a responsabilidade paterna é toda de José. Ele dá o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E o que acontece? Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Peçamos a bênção de Deus e a intercessão de São José. Você que é pai, esposo, peça hoje esta intercessão de São José sobre a tua vida. Sejamos homens bons, sejamos homens justos, sejamos homens santos, sejamos homens do silêncio, que escutam a voz de Deus nesta missão reservada para cada um de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e abençoe as nossas famílias.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.